De pé como nós estamos, amados, vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 11 e nós vamos ler os versos 1 e 2. A chuva resolveu dar uma apertada agora à noite, né? Podemos ler? Diz assim as Escrituras: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Podem tomar assento, amados. Vamos fazer aqui uma oração ao Senhor de gratidão pelo privilégio que temos de ter a porta desta casa aberta para adorarmos o Senhor e bendizer o seu nome. Senhor, nesta noite, nós louvamos a Ti. Rendemos, ó Deus, ao Senhor glória, agradecemos pelo privilégio que temos de estar presentes na Tua casa, de aqui, ó Deus, vimos para adorar e reconhecer o Senhor como nosso Deus. Fala aos nossos corações, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Não há nada melhor do que estar na casa do Senhor, o ambiente de adoração. A mensagem que temos para compartilhar aqui com você, essa noite, ela vem tocar no nosso procedimento, nossa atitude diária, em como vivemos manifestando Jesus em nossa vida, sendo dirigidos e alcançados de forma transformadora por Ele. Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo que a atitude de se tornarem imitadores de Cristo faria deles objeto de elogio, porque eles estavam seguindo exatamente aquilo que foram ensinados. E eu quero aqui destacar como é que nós nos tornamos esses imitadores de Deus, do Senhor, da liderança, daqueles que amam a causa do Senhor, se tornam aprovados até para receberem elogio e serem valorizados como realmente seguidores do Senhor. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, o capítulo é 1, o verso é o 6, também vamos estar dispondo para você aí na tela. E a palavra de Deus diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, eu destaco aqui como uma frase, queria resumir esse ponto como imitadores de Deus, é a alegria no Espírito Santo pela palavra. Ou seja, nós ficamos felizes em Deus por termos a palavra disponível para nós. Como é que nós celebramos diante do Senhor a palavra, queridos? Dedicando tempo para ela, não é? Dedicando uma parte da nossa atividade diária para buscar o Senhor na palavra. É o que nós chamamos aqui de tempo sozinho com Deus, ou TSD. Nós não deixamos nenhuma das mensagens de trazer à tona esse tema, de alertar para isso, porque a palavra de Deus para nós é alimento. É como tomarmos um café da manhã, o almoço, não é? E aqueles que têm tido aí, pela graça de Deus, condições até um lanche da tarde, um jantar, ou seja, é uma refeição
completa espiritualmente para a nossa vida. E se ficamos sem nos alimentar dela, sem a alegria de participar à mesa do Senhor, com esta atividade espiritual da palavra, nós vamos ficar com inanição espiritual, frágeis espiritualmente, sem saúde, incapazes de enfrentar os levantes que vêm contra nós de toda sorte, porque nós temos ao menos 3 inimigos a destacar: o mundo com as suas manifestações, suas influências, que nós recebemos de toda sorte hoje, muito fortemente por meio da internet, né? E como isso tem afetado o comportamento e a vida das pessoas, ao ponto de seguirem orientações daqueles que dão influência de forma, vamos dizer assim, intencional, até de vestir, do que vai ouvir, do que vai estudar, do que vai falar. A internet entrou na vida das pessoas sem pedir licença, arrombou as portas da intimidade e fez o que está acontecendo aí hoje. Nós somos hoje aqui no estado, por exemplo, né, vítimas deste adentramento sem controle na casa, que foi o caso de Aracruz ali, né? Coqueiral de Aracruz, que vocês todos têm conhecimento. Como é que aquele menino, que deveria ser um garoto gentil quando era criança, um menino amável, se tornou um assassino e uma pessoa do mal, como se tornou, não é? Por causa disso, porque até a reportagem diz que foi por meio dos jogos eletrônicos pela internet que ele tomou conhecimento de como fazer, se tornou, treinou para matar. Então, nós temos que ser os filhos de Deus que combatem com a palavra, com testemunho eficaz, a mudança, a transformação nessa geração. Agora, eu fiquei me perguntando como influenciar em uma área tão poderosa como essa. A igreja tem que ter estratégias para alcançar a juventude, não é? E não alcançar a juventude com aquilo que hoje eles consideram que não tem interesse. Nós sabemos disso na nossa casa, é muito difícil até. Quem tem filhos adolescentes sabe disso, como é difícil dialogar, como é difícil entrar no mundo, porque tudo que nós falamos de não se torna um problema. Por quê? Porque já predisposição para uma coisa nova, diferente, e a internet está dizendo o que é. Esses dias mesmo eu estava olhando a Thalita até para vestir, né? Eu cheguei por trás dela olhando assim, eu estava vendo como que as meninas vestem, pintam o cabelo. Meu Deus do céu, não é? Se está acontecendo isso conosco que estamos nessa ambiência, imagina quem não tem controle. Para onde vão? Quais são os lugares? E queridos, a casa do Senhor, o ambiente da adoração, a nossa casa tem que ser casa de Deus, não é? Tem que ser dirigida pelo Senhor. É a palavra que nos guia. E ademais, nós temos que ter felicidade em ter a palavra de Deus, não peso. Lamentavelmente, nós estamos um tempo que as escrituras se tornaram um peso. Não só peso por ler e estudar e se dedicar a ela, porque peso até para carregar. As pessoas vão para as igrejas agora e não levam mais a Bíblia, não. Não, tem no celular. Ou seja, se está no celular, é na internet, não é? Eu não sou contra a tecnologia, contra o avanço, mas, queridos, nós temos que ter regramento, não é? Eu até mesmo apregou para mim mesmo em meu tempo sozinho com Deus. Deus não vai falar com você no celular. E se alguém ligar para você, ele tem que respeitar que esse é o seu momento, igual respeita quando você está atendendo outra pessoa. Porque quando eu atendo uma outra pessoa, queridos, eu não atendo o celular comumente, né? Coloco no silencioso, então se a pessoa desliga, a gente desliga para depois retornar e diz, olha, eu estava atendendo e por isso que eu estou retornando para você agora. Mas por que para Deus, quando nós estamos no tempo com Ele, nós não fazemos isso? Nós não perdemos as coisas. Quando dá um sinalzinho lá, né, meu celular não tem isso, esse negócio de ficar dando sinalzinho. E nem toca alto também quando estou com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Vai lá no silencioso mesmo, porque senão está na hora da leitura, está na hora de você falar com Deus. Aí, uma vez eu esqueci aqui no púlpito, porque eu uso
o celular aqui, e o famigerado do celular tocou aqui, blá, 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 na hora que eu estava pregando, né? É um problema se a gente não souber controlar, né? Então, como vamos viver dessa forma? Nós temos que ter felicidade. Sabe e quem é o gestor, quem é a gênese dessa felicidade? É o Espírito Santo. Se não tivermos uma vida no Senhor, sabe o que acontece, queridos? Nós nos tornamos vazios espiritualmente. Ficamos geridos pela ditadura do mundo e não vivemos no Senhor. Esse é o primeiro inimigo, o mundo. O outro é o diabo. Às vezes o diabo até é superestimado. Tudo, né? Tem gente que tudo é o diabo, né? Virou a esquina, tem um demônio. Até em cima dele às vezes tem demônio. Mas nós não podemos subestimar o diabo. A palavra de Deus fala que nós temos que resisti-lo. Como é que nós vamos resistir? Depois de sujeitarmos a Deus. Depois de nos curvar ao governo do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é? E isso é o resultado, a fuga dele da nossa vida. Mas o diabo é o tentador, ele arma ciladas para que possamos tropeçar e coloca coisas à nossa frente para que venhamos a negociar a nossa vida no Senhor. E se dermos lugar, queridos, não cumprimos os nossos compromissos, não vivemos o que Deus espera que nós venhamos a corresponder com o seu ordenamento para com a nossa vida, e passamos a ser então alvos fáceis, e quiçá até venha desanimar de buscar o Senhor e estar na presença de Deus. Agora, para mim, o mais terrível dos inimigos é o nosso desejo pessoal, que é o eu, né? O desejo pessoal, queridos, o que a nossa carne dita é terrível, é o cansaço, são as prioridades pessoais, trabalho, aquilo que nos movimenta, aquilo que mexe conosco, que nos chama a atenção. São essas coisas que a carne deseja, que ela é nutrida por elas, e aí a gente fica vulnerável, ficamos vulneráveis a sermos alcançados pela falha em servirmos ao Senhor e adorarmos a Deus em sua palavra. Agora, que passo, que atitude precisamos ter? Nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus. Então eu quero que você também abra a sua Bíblia comigo, na carta aos Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Repita comigo: obediente. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a atitude que nós temos que ter, a mesma atitude de Jesus. A atitude de Jesus, que eles levam-nos a entender que nós precisamos nos diminuir, precisamos ser menos do que aquilo que nós achamos que somos, não é? E quando eu falo assim, menos do que aquilo que nós achamos que somos, são aqueles que já entendem que não são nada. Então nós precisamos até ser menos do que isso, porque não é por assumirmos uma posição de liderança, não é por estarmos servindo a Deus na igreja durante anos e anos e anos, é que nós estamos aprovados. Como é que nós nos tornamos aprovados? Está lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como aquele obreiro
e não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Na sua segunda carta, capítulo 2, verso 15. Então, é assim que nós precisamos estar. Como é que somos aprovados? Manejando bem a palavra da verdade, as escrituras, mais uma vez. Então, uma atitude que é a mesma que foi a de Cristo Jesus, é nos humilhar. Sermos humildes perante o Senhor e as pessoas. A humildade não quer dizer simplicidade. A gente confunde humildade com pessoas simples. Humildade não importa a sua posição, não importa a sua condição, mas sim a sua atitude interna. E a humildade que nós precisamos ter diante de Deus, para reconhecer que nós somos dependentes dEle. Não somos nem mais, nem menos do que ninguém. Nós somos os que Deus está utilizando, fazendo uso como ferramenta nesse tempo, para que a mensagem da graça alcance a vida das pessoas. Então, ser cordial, acolher bem, considerar as pessoas importantes como Cristo considerou, mas não negar-lhes a graça, a pregação da verdade de Deus. Reconhecer, aceitar, não fazer acepção de pessoas, não é nos eximir da mensagem da salvação. O que está sendo hoje imposto a nós como pessoas que toleram, que amam os outros, que são cuidadosos com as outras pessoas, é aceitar o que o diabo está fazendo com elas. Como compartilhei nessa manhã, jamais podemos fazer isso. Nós somos acolhedores das pessoas, mas rejeitamos o pecado delas. E primeiro rejeitamos o pecado em nós, para que depois venhamos também a ajudá-las a superar, a rejeitar o pecado que os tem escravizado. E isso é muito importante, fazermos essa distinção, tá, queridos? Porque não é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que ensinar, compartilhar a transformação da vida das pessoas por meio da presença de Cristo, a salvação pela graça de Deus. A salvação importa em mudança de atitude. A frase mudança de atitude é o que exemplifica e representa o significado de arrependimento. Mudança radical. Vivia da forma como o meu desejo determina, e agora vivo conforme o Senhor nos comanda e nos dirige, que é a sua palavra. Isso é ser imitador do Senhor. Então seja a atitude de vocês como a de Jesus. Ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo. A expressão servo é o mesmo que escravo. E uma vez que ele se tornou servo, qual foi o comando de seu Senhor? Entregar a sua vida em favor de todos. E quando Jesus estava lá no Getsemane, suando aquelas gotas de sangue que desceram na sua face, a sua carne, porque ele se tornou homem como nós, estava ditando para que ele viesse a rejeitar a obra que lhe foi dada para executar como servo. Mas a oração dele para o Senhor foi: não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Você quer fazer a vontade de Deus? Amém? Então a primeira parte da oração não é: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A primeira parte da oração teria que ser: não faça a minha vontade. Vamos orar assim? Levante sua mão aí comigo e repita: não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a orar assim, né? Porque a maioria do tempo nós oramos ao Senhor pedindo para que a nossa vontade seja feita. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, abre a porta ali. Deus, por favor, me socorre, cura, liberta, faz alguma coisa. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me ajuda no meu carro, ajuda a subir na empresa. Não é assim que a gente fica pedindo o tempo inteiro? Nós somos os pidões daqueles bem profissionais, porque quando a gente ainda não consegue pedir o suficiente, a gente ainda pede os outros irmãos também para fazer o mesmo por nós. Ora por mim, irmão, ora por mim, viu? Me ajuda na oração, que eu preciso disso, preciso daquilo. Pidões profissionais. Mas o que nós precisamos, na verdade, é sermos esvaziados do que nós queremos. Senhor,
não faça a minha vontade, mas a tua vontade faça na minha vida. E aí você vai lá para Romanos capítulo 12, verso 2, e você vai ver que a vontade de Deus para você é a melhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Então, quer aprender a orar com sabedoria? Não faça a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade seja em minha vida evidente, seja um acontecimento, seja notória, vívida em mim. Bom, 3, como é que nós manifestamos então o ser imitadores de Deus, além de ter a mesma atitude de Jesus, que foi humilde e apresentou a sua obediência à vontade de Deus? É ter ciência e consciência da nossa identidade. A minha identidade, quem eu sou. Eu e você somos os filhos e as filhas de Deus. Diga comigo assim: eu sou, pela misericórdia, filho de Deus. Então, Efésios capítulo 5, verso 1. Olha o que Paulo fala à igreja de Efésios, capítulo 5, verso 1. Como deve ser a vida do filho de Deus. Ele fala aí: sede, o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. E aí, quando eu estava lendo esse texto, esse versículo ainda, antes de ler o verso 2, o que me veio à mente é: como eu posso ser qualificado? Ou seja, qual a condição que me dá a qualidade de filho amado? Como isso acontece na minha vida? E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no restante do capítulo 5, aí alguns versículos à frente, a partir do verso 2 de Efésios capítulo 5. Olha o que Paulo adverte: andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, a nossa caminhada, os nossos relacionamentos, como compartilhamos a nossa vida, é no amor. E quem é o amor? 1 João 4,8, Deus é amor. Ou seja, a nossa vida é em Deus, por Deus e para Deus. Tudo que nós vivenciamos é no Senhor. E quando isso acontece, queridos, nós experimentamos os milagres. Nós vivenciamos a mão de Deus notória mesmo em nossa vida. Agora vamos ao 3. E aí ele vem falar aqui, no verso 3 em diante, sobre e acerca das obras da carne. Aí cita fornicação, impureza, avareza. Depois verso 4, torpeza, tolice, zombarias. Mas o que convém aos filhos de Deus está no verso 4, é uma vida de ações de graças. Nós temos que extirpar dos nossos relacionamentos, da nossa caminhada, da nossa vida diária, o pecado, aquilo que acalenta a nossa carne, e começarmos a dar ações de graça ao Senhor. Ações de graça ao Senhor não é só glória a Deus e aleluia. É como diz lá no Salmo 37, verso 4. Você pode acompanhar na sua Bíblia: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, fique feliz com o que Deus está providenciando para você, pois a providência, a vontade divina, o que Ele tem feito a nosso respeito, como acabamos de citar, é o melhor. Quando nós estamos assim, ou seja, gratos porque Deus está cuidando, nós estamos qualificados como filhos amados. E aí Paulo fecha que o que nós temos que entender, que precisamos de obediência. E aí você vai achar isso no verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí ele faz um contraponto do filho amado
para o filho da desobediência. Misericórdia. Teve um tempo atrás que eu compartilhei isso aqui. É uma mensagem, eu preguei sobre a diferença entre os filhos amados ou filhos de Deus e os filhos da desobediência. O que é um filho da desobediência? É aquele que cai no engano. É aquele que arrebata para si companheiros do mal. Paulo fala isso claramente no verso 7. Nós não podemos ser companheiros desses. E no Salmo 1, verso 1, Salmo número 1, verso 1, a palavra de Deus fala que muito abençoado, não é? Bem-aventurado é o homem, o ser humano. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas como filho de Deus, a diferença é, o prazer dele está na palavra. Olha lá. Mas sim, que o seu prazer seja na lei do Senhor. E nesta lei medita de dia e de noite. Irmãos, o tempo com Deus tem que ser maior do que aquilo que nós achamos que é o melhor. Tem que melhorar. Então, nisso, nós sabemos quem são os filhos de Deus. E a palavra para nós aqui essa noite é: nós estamos qualificados como esses que sabem, reconhecem a sua identidade, são filhos da palavra, obedientes às escrituras, a vontade de Deus é a sua vontade, não tem parceria com os companheiros ou aqueles que são do mundo, filhos da desobediência, mas são sim os filhos de Deus. Então, para encerrar a mensagem, a palavra de Deus para nós aqui nessa noite, os imitadores de Cristo, imitadores de Deus, imitadores do Senhor, são qualificados como aqueles que têm alegria na palavra, atitude de Jesus em ser o compartilhador da verdade de Deus ao mundo, e tem essas qualificadoras aqui que os definem como filhos do amor, filhos de Deus. Que Deus prospere essa palavra na nossa vida essa noite para reflexão, e eu peço a todos que coloquem de pé para que possamos fazer a nossa oração a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por nos oportunizar reflexão sobre a nossa condição de filhos e filhas do Senhor, imitadores do Senhor. Como imitadores de Deus, nós estamos aqui na terra, Senhor, aqui no mundo, para que a nossa vida seja espelho da tua vida aqui. Por isso que nós, ó Deus, chamamos da vida do Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por ministrar poderosamente em nós, no nome de Jesus. Amém.